consciência positiva. A consciência positiva guia e esclarece a consciência negativa. A consciência positiva é racional. E a consciência negativa é degenerada, deformada, poluída e enfraquecida desta deformação racional. O bicho não se conhece, e o racional se conhece pelo desenvolvimento do raciocínio. Uns ainda estão como remanescente da fase que terminou, a fase de animal racional, e outros dentro da fase superior, a fase racional. E o raciocínio elimina todas as falcatruas do bicho, porque o raciocínio é positivo e o bicho é negativo. O raciocínio corrige o bicho e elimina as maldades do bicho. Por o raciocínio ter todos os recursos de sua origem, por tudo ser de origem racional. Sendo o bicho gerado de uma parte que se degenerou, deformou-se e poluiu-se. Sendo o bicho uma parte enfraquecida, e o raciocínio da parte sólida e positiva. E a parte sólida e positiva destrói e elimina os males da parte negativa, que é a parte enfraquecida, degenerada, deformada e poluída. E assim é o que o raciocínio quer, a parte positiva, e não o que a parte enfraquecida, poluída, deformada e negativa quer. Vence o positivo, que é o raciocínio, por eliminar a parte inconsciente e negativa. O negativo não tem poderes sobre o positivo. O positivo é que tem poderes sobre o negativo. O negativo sempre por baixo e o positivo sempre por cima. O superior sempre por cima e o inferior sempre por baixo. Mas, por o bicho não se conhecer, se confunde. Por não se conhecer, não sabe botar as coisas em seus lugares. Por desconhecer o que é raciocínio e desconhecer o que é a parte enfraquecida, que degenerou-se, deformou-se e poluiu-se. Então julga, por não se conhecer, que a parte enfraquecida, degenerada, deformada e poluída seja mais autêntica do que a parte positiva racional. O raciocínio resolve tudo que é da podridão, porque a podridão é uma parte degenerada, deformada e poluída, e por isso enfraquecida. Para verem que os poderes dos poderes está na parte positiva e não na parte poluída e negativa. O raciocínio comanda a parte enfraquecida, degenerada, deformada e poluída, porque no raciocínio estão todos os recursos da vida eterna, do mundo dos puros, limpos e perfeitos, sendo a energia mais poderosa do mundo a energia racional, ligada ao raciocínio para desenvolver o raciocínio. Mas por viverem sem se conhecer, não têm condições de colocar as coisas nos seus lugares, e por isso fazendo julgamentos errados, julgando que a parte negativa possa atingir a parte positiva. Nem de leve a parte negativa pode atingir a parte positiva. A parte positiva é a parte consolidadora, consolidada pelo desenvolvimento do raciocínio. Consolida, e o que consolida tem base e tem lógica.
E a parte enfraquecida, degenerada, deformada e poluída não tem nada que se aproveite. Por ser uma parte enfraquecida, é uma parte sem importância na vida, por ser degenerada, deformada e poluída. Então, o que é desta parte não tem condições de atingir a parte superior, a parte positiva, a parte racional, a parte do desenvolvimento do raciocínio. E assim triunfa a parte positiva, que destrói e desfaz o que é da parte negativa. Quem está com o positivo não dá importância ao negativo, porque o negativo nada é. E o que nada é não se dá importância. O que nada é não tem importância. Mas os bichos que vivem sem se conhecer e por não se conhecerem, não têm condições de botar as coisas em seus lugares. Por quê? Por não se conhecerem, vivem confusos. E um confuso não sabe o que diz, não sabe o que faz, não sabe o que pensa, não sabe o que quer, porque não se conhece. E por isso, sofre e padece, por viver sem se conhecer. E quem vive sem se conhecer, vive num estado de inconsciência, de anormalidade tal, que o desequilíbrio é a sua personalidade. Por quê? Por viver sem se conhecer. Permanece o desequilíbrio por não se conhecer, se tornando totalmente desequilibrado. E um desequilibrado é um perdido. E um perdido não sabe o que diz, não o que quer, não sabe o que pensa e pensa que sabe. Mas deve ver bem, que deva pensar que sabe que nada sabe, pelo desequilíbrio atuante de sua personalidade total. E o desequilíbrio gera o quê? O sofrimento reinante, dia e noite sem sossego, sem apoio, por viver sem se conhecer, apoiado no desconhecimento de si mesmo. E apoiado no desconhecimento de si mesmo, se torna um enfraquecido na vida e um fracassado, sem ter condições de viver. Por quê? Por não se conhecer, falcatruando consigo mesmo por não se conhecer. A vida é bela, rica e florida para todos que passam a se conhecer, porque quem se conhece sabe como deve viver, e quem não se conhece não sabe como deve viver. E quem não sabe como deve viver, multiplica cada vez mais o seu próprio sofrer. Todos precisam se conhecer. Para quê? Para melhor viver, sem penar e sem sofrer, desenvolvendo a parte mais poderosa do corpo, que é o raciocínio. Para ver que tudo depende de se conhecer. E para se conhecer, tem que desenvolver a parte mais poderosa do corpo e da vida, que é o raciocínio, para ter condições de vencer os obstáculos da vida, por estar ligado à energia mais poderosa do mundo, a energia racional, a energia pura, limpa e perfeita, do verdadeiro mundo de origem de todos e de tudo, o mundo racional. Para ver que não se mantém equilibrado quem não quer, quem não procura se conhecer para saber o que são, o porquê assim são, de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. Mas quem leva a vida de bicho, vive de sonhos, sonhando com fantasias, sonhando com as aparências, sonhando com a matéria, sonhando com as vaidades, e o resultado dos sonhos é o quê? Nada. E assim, vivendo sem nada, vivendo vazio,
por viver sonhando com esse nada, pensando que o nada tudo é, e sabendo e vendo que o nada, nada é. Vivendo no estado de inconsciência e por isso variando noite e dia sem cessar. Esta é a vida dos que abusam da liberdade, dos gostos e das vontades. E quem abusa do que não deve abusar, sofre as consequências de sua imprudência sem limites, por viver mantendo o erro contra si mesmo. Tudo tem limite, mas os imprudentes desconhecem limites por a vontade de ser livre e os gostos. Abusam dos gostos, das vontades e da liberdade sem limite, sofrendo assim as consequências do seu mau procedimento na vida, num estado de inconsciência sem limites. E o preço dos abusos é o fracasso dos abusados. Por quê? Porque tudo tem limite, e o que está fora do limite não dá certo. Vontade sem limites, abuso sem limites, gosto sem limites, vaidade sem limites. E o resultado é ficar limitado a zero, nada. Por quê? Porque todos têm o troco daquilo que plantam, que é o fruto do que plantou. A vida tem regra e tem limite, disciplina, ordem e respeito. Quem sai fora dessas normas sofre as consequências de seus absurdos. Ninguém pode viver sem respeito e sem obediência. E muitos acham que a vida é sua, e por a vida ser sua, pode fazer o que entender, esquecendo que a vida não é de ninguém. A vida é de quem fez a vida e fez tudo para manter a vida que fez. E a vida tem deveres de comportamento, que é de ordem, respeito e obediência. E quem sai fora dessas normas não pode viver bem, só tem que viver mal, porque não respeita e não obedece ninguém, nem de cima e nem do chão. Sendo o lema desses a vaidade e a presunção, presumindo-se que sabe tudo e não sabe nada. Por quê? Porque nem viver sabe. Quem sabe viver, vive feliz e contente, e quem não sabe viver, vive infeliz e descontente. E esse é o lema da bicharada sem freios, que pensa ser que é aquilo que não é. E o pensador, como sofredor imortal, vivendo sem saber porque pensa e pensando que sabe porque pensa. Quem pensa que sabe é porque pensa, vive como senhor absoluto de suas vontades, e por causa das vontades e dos gostos, que aí todos estão sendo bem lapidados. Lapidação essa que uns resistem e outros não, sendo lapidados pelas vontades, pelos gostos, pelas vaidades, pelas aparências e pelas fantasias. Por quê? Porque vive como um bicho, desconhecido de si mesmo, e o resultado desta lapidação é a destruição de tudo de bom. Viver todos vivem, mas ninguém nunca soube o porquê vivem. E por não saberem o porquê vivem, é que estão nessa classe de pensador, sofredor, imortal. Vive a vida como um verdadeiro animal, provando a classe em que está, de animal racional, pensando ser o que não é, porque vive sem se conhecer. Porque se se conhecesse, se envergonharia de assim ser. Por quê?
Porque quem se conhece, conhece a sua categoria, que é de bicho racional. E quem se conhece tem vergonha até de assim ser. Mas por viver sem se conhecer, não sabia que a sua categoria era de bicho racional, dividido em duas classes, racional e irracional, sendo a categoria a causa da classe, porque não há efeito sem causa. Vivendo como bicho, procedendo como bicho, porque bicho não respeita ninguém, não obedece ninguém, se tem como absoluto por ser bicho do chão. Quem se conhece tem até vergonha de assim ser, por sua categoria ser tão ridícula, por estar abaixo de zero, porque bicho está abaixo de zero. Mas muitos, por não se conhecer, vivem fanatizados, são verdadeiros fanáticos pelas fantasias, pelas aparências, pelas vaidades, pela matéria. Só mesmo em consciência de bicho racional. E nesse estado deplorável, por si mesmos são destruídos antes do tempo, por julgar a vida como bem lhe parece que seja, transgredindo o poder da vida. A vida tem limite sobre todos os pontos de vista, para o real se fulgor da vida, porque sem limite ninguém pode viver. E muitos acham que devem viver sem limites. Resultado? Pena que faz pena, chorando sempre por não se conduzir na vida como deve, que é o respeito, a obediência e a humildade. Todo bicho é materialista, mas tem os limitados e os que não têm limites. E os que não têm limites penam e sofrem demais, porque tudo que passa do limite cai no vazio e fica vazio. Todo bicho é materialista, mas tem os prudentes com a matéria e tem os imprudentes. E os imprudentes sofrem as consequências de suas imprudências. Os imprudentes não respeitam nem obedecem ninguém. Todo bicho é materialista, basta ser bicho, mas tudo tem limite. O limite foi feito para quê? Para ter até o último ponto de tolerância. Passou da tolerância, passou do limite. Passou do limite, caiu no abismo. E tudo com limite dá certo. E fora do limite, desacertos e desacerta. O bicho sem limites é insaciável demais. O bicho sem limites vive sempre insatisfeito. O bicho sem limites nunca se conforma com o que tem. O bicho sem limites é um desordenado na vida. E essa é a vida de quem vive sem saber por que vive e foge à razão da vida. Quem foge à razão da vida vive sempre desarranjado na vida. A vida é bem ordenada quando há respeito e obediência. Sem isso, ninguém pode viver na vida, porque a vida de todos tem um dono. E o dono deve ser respeitado e obedecido. O dono que fez a vida de todos e fez todos os alimentos para alimentar as vidas que fez. Foram feitos pelo dono de suas vidas, é mantido pelo dono de sua vida e não respeita e não obedece o dono de sua vida. O que quer do dono de sua vida? Nada. Porque não respeita nem obedece a quem fez tudo para encher a barriga todos os dias, a quem fez tudo para manter o que fez. Para ver o ponto que chegou,
esses loucos com aparências de bons. Não têm o mínimo respeito ao pão de cada dia que comem, vivendo igualmente a categoria em que está, de bicho racional, dividido em duas classes, racional e irracional. E assim vive o bicho com a sua ferocidade, aparentando sempre que é aquilo que não é. E o bicho ainda acha o procedimento certo. Esse vive enganando a si mesmo. Por quê? Porque quem fez a sua vida e que fez tudo para lhe manter, está vendo o seu procedimento noite e dia. E para quem está vendo noite e dia, qual deve ser o procedimento? O mais correto e sincero possível, para não se embaraçar com quem lhe fez e com quem lhe mantém, para ter todas as graças de quem lhe fez, está lhe vendo noite e dia e que lhe mantém. Quem lhe fez e fez tudo para lhe manter, e fez tudo para manter o que fez, está aqui, neste recinto, vendo todo o seu procedimento, noite e dia. O que deva fazer com quem lhe fez e fez tudo para lhe manter? O que deva fazer? Respeitar e obedecer acima de tudo, para não perder as graças de quem lhe fez e fez tudo para manter o que fez. Mas o bicho é tão rude, tão atrasado e cego, a ponto de não saber onde está vivendo, onde está pisando, e com quem está vivendo, e junto de quem está pisando. Para ver a grande rudez e o atraso do bicho que vive enganando a si mesmo pela grande cegueira que tem. Se perder as graças de quem lhe fez e de quem fez tudo para manter o que fez, pode se considerar um morto em vida. Esse é que é o verdadeiro Pai Nosso, que deva ser rezado todos os dias, para se lembrar de quem lhe está vendo noite e dia, todos os seus passos, seus pensamentos e seus procedimentos, para que não se ridicularize tanto como já se ridicularizou por faltar com respeito e a obediência, fator predominante de quem quer contar com quem lhe fez e fez tudo para lhe manter, mantendo assim o seu pão de cada dia. Para ver como o bicho é bicho mesmo, porque chega a ser até contra si mesmo com o seu procedimento. É querer esconder as coisas de quem está vendo tudo, tudo, noite e dia e noite. Como diz o seu ditado, gato escondido com o rabo de fora. Porque gato, analise se quiser. E assim é a vida dos loucos com aparência de bons. Mas aqui não é hospício para viverem assim. Esse terno sobre medidas cabe tão bem em seus donos.